Graça, paz e alegria, queridos. Aleluia, queridos. Que maravilha. Já louvamos, falamos da palavra. Agora nós vamos nos alimentar da palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos nessa caminhada, nessa viagem, nessa jornada do Evangelho de Jesus segundo as lentes de Marcos. E hoje nós vamos continuar aqui no capítulo 7. E eu queria que um varão, no exercício da palavra, pudesse ler um versículo. Nós fizemos inclusive essa proposta umas 2 semanas atrás, o negócio engatou, mas hoje vai sair. O versículo é o de número 33 e o 34. Um varão. Jesus conduziu o homem a sós, para longe da multidão, e colocou os dedos na orelha dele. Em seguida, cuspiu e tocou na língua daquele homem. Depois, levantando os olhos para o céu e com um profundo suspiro, ordenou: Efatá, que quer dizer abre-te. Uma varoa. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, por esse momento maravilhoso, por essa oportunidade que temos de te louvar e exaltar o teu santo nome. Pai, abre a nossa mente, que a tua palavra seja semeada em nossos corações e que venha dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, Jesus, a Bíblia diz que depois disso, ele ergue os olhos aos céus. Está no versículo 34 do capítulo 7 do evangelista Marcos. Jesus, depois dessas coisas, ele ergue os olhos aos céus, suspira profundamente e ordena: Efatá, que quer dizer abre-te. E depois de quê, pastor? Depois de quê? A Bíblia diz que quando o Senhor tem esse encontro que vocês acabaram de ouvir com os fariseus, onde eles questionavam o Senhor a respeito da tradição dos antigos, a Bíblia diz que o Senhor vai para uma área de Tiro e Sidom. Ele se desloca para Tiro e Sidom, e ali ele pede para que não seja avisado que ele está naquela casa, mas é inevitável. Como eu disse para vocês, Jesus, ele não tinha tempo de sossego. A galera era 24 horas na cola dele. E ali ele passa por uma experiência. A Bíblia vai dizer que uma senhora, uma fenícia, ela tem uma filha que vive possessa por demônios. Então ela vai pedir ao Senhor para que ele interceda pela filha dela que vive uma vida sofrida. E Jesus vai advertir aquela mulher o seguinte: ele vai dizer para ela: olha, não é lícito que eu tire o pão dos filhos e lance aos cachorrinhos. Ele fala isso porque ela não fazia parte do povo de Israel. Ela era uma fenícia de um outro povo, mas ela tinha uma fé incrível. Ela disse: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Diga glória a Deus. Jesus disse: mulher, vai, porque a tua filha já está livre desse demônio. Pela tua palavra, a tua filha já está livre desse demônio. E a Bíblia diz que
ao continuar a sua caminhada, ele se depara com um jovem que era mudo e surdo, e trouxeram aquele jovem até o Senhor para que o Senhor o curasse. Então a Bíblia vai dizer que o Senhor recolhe ele para longe do povo, enfia os dedos nas orelhas dele lá, coloca lá o dedo enfiado na orelha dele, faz saliva, toca na língua daquele jovem, ergue os olhos para os céus, suspira profundamente e diz: Éfatá, ou seja, abre-te. E aquele jovem ficou curado, queridos, falando fluentemente. Conta-se uma história que um garoto, ele diz para o pai dele, diz: pai, qual é o tamanho de Deus? E o pai dele, não tendo assim como transcrever isso através de palavras, ele vai fazer uma alegoria, diz: olha, você está vendo aquela nuvem? Deus é do tamanho daquela nuvem, uma nuvem grande. Então o garotinho, ele coloca a mão para cima e vai medir o tamanho da nuvem, e ele traz: pai, mas desse tamanho Deus? Ele disse: não, filho, Deus não é desse tamanho. Mas não era o tamanho da nuvem? É, mas não é desse tamanho. E um dia o pai dele, viajando com ele de avião, o avião cruzava as nuvens, e o pai dele vai dizer para ele, disse: filho, observa ali as nuvens, está vendo as nuvens? Ele disse: então, pai, as nuvens são desse tamanho, grande, é desse tamanho que é Deus? E o pai dele disse: é muito maior do que isso. E ele pergunta ao pai dele: por que quando nós estamos lá embaixo, elas parecem pequenas? O pai dele vai dizer o seguinte: filho, assim mesmo é Deus. Quando o nosso coração, ele está longe do Senhor, o Senhor parece pequeno à nossa vista. Mas quando o nosso coração está próximo do Senhor, ele cresce, ele se agiganta sobre as nossas vidas. O texto vai falar aqui, queridos, de um rapaz que foi curado. O texto vai falar de um jovem que não ouvia e não falava, mas passou a ouvir e passou a falar, porque teve um encontro com o Senhor. Talvez você faça algumas perguntas: pastor, por que hoje nós não observamos com mais frequência os milagres do Senhor na nossa vida? Recentemente uma jovem estava comigo lá no escritório, passou lá, e ela disse que ela estava conformada com uma certa situação da vida dela, e ela tinha parado de orar. Ela não fazia mais sentido para ela orar, porque ela já estava conformada com uma situação que tinha ocorrido na vida dela. E ela não vislumbrava mais nada de bom. Ela só vislumbrava tristeza. Não vislumbrava nada de maravilhoso mais. Só vislumbrava tristeza. Então ela parou de orar. Ela entendia que não fazia mais sentido ela continuar orando, e aquilo não acontecia na vida dela. Então ela parou de orar. Ela não abandonou a fé, ela parou de orar. Não fazia mais sentido ela continuar orando, porque ela se sentia como que estivesse falando sozinha.
Então aquilo para ela não tinha sentido, ela parou de orar pelaquela causa. Nessa mesma Bíblia, você vai se deparar com algumas pessoas. A Bíblia diz que, preste bem atenção, Jesus encontra uma mulher que ela sofria de uma hemorragia há 12 anos, queridos. 12 anos. Pense numa pessoa que passou 12 anos perdendo sangue, sofrendo, numa época onde não havia as condições mínimas de higiene, não havia água encanada, não havia nada disso que nós temos hoje de moderno, não havia isso. Não havia sequer, quem sabe, um material para que fosse utilizado na retenção daquele sangramento. Não havia isso. Mas ela passou 12 anos. As condições que ela passou, a Bíblia não vai relatar, mas vai dizer que ela gastou tudo que ela tinha com os médicos e não resolveu o problema dela. Mas foram 12 anos de luta, de peia, sofrimento. Mas a Bíblia diz, queridos, que ela não perdeu a esperança. Não perdeu a esperança. Ela perseverou. Eu disse 12 anos. As pessoas hoje, elas procuram a igreja. Muitas vezes elas estão numa situação muito difícil. A gente reconhece que elas estão passando por uma situação muito difícil. Mas quando elas procuram a igreja, elas buscam uma resposta imediata, rápida. Elas não querem esperar 12 anos. Falar isso com uma pessoa, ele vai sair louco da vida. Ele não vai esperar 12 anos. A Bíblia vai falar de uma outra senhora, que ela tinha uma coluna meio que torta. E ela vinha sofrer, e era crente, hein, queridos? Crente. Ela vinha sofrendo daquela escoliose há 18 anos. Eu disse 18 anos. Não eram 18 dias, nem 18 semanas e nem 18 meses. Ela estava sofrendo há 18 anos, até que ela teve um encontro com o Senhor. Pastor, isso é muito tempo. Vamos para o próximo? O próximo estava em Betesda, querido. Um senhor deitado lá, próximo do tanque de Betesda. E a Bíblia diz que ele estava lá há quantos anos? 38 anos. Lá, eu acredito que no lugar onde ele estava lá já tinha, até a marca dele já estava lá. E a Bíblia diz que o Senhor chega e olha para ele, só os olhos dele se mexiam. E Jesus diz: o que tu está fazendo aqui? Ele disse: Senhor, não tem quem me leve lá no tanque ali. Jesus pergunta dele: tu queres ser curado? Ele disse: como se não tem quem me leve lá? Algum artista, que eu não sei quem foi, espalhou a notícia de que um anjo, quando tocava naquelas águas, o primeiro que pulasse dentro era curado. E com isso levou uma multidão de gente para lá, sabe? Não é diferente dos dias de hoje não, queridos. Um dia desse, um camarada disse que tinha um morro aí, que se o cara subisse naquele morro de costa, chegando lá em cima, ele era curado. E lotou ali pro rumo da Zona Leste, sabe? Era lotado aquele morro lá. Mas isso não é um privilégio nosso hoje. Naquela época também, um artista espalhou essa conversa, que o primeiro que tocasse lá, que pulasse naquelas águas, quando o anjo tocasse, seria curado. Eu fico imaginando um prédio de 3 andares, lotado de gente.
Um prédio lotado de gente, era grande ali. Betesda era um tanque grande. E aquela multidão ali com o olho vidrado ali no tanque, sem tirar o olho, nem piscava. Agora imagina ali um outro gaiato, ele joga uma pedra, uma pedrinha lá, pluft. Agora pensa na correria desenfreada que ia dar de gente para aquele tanque ali. 38 anos, querido, o caboclo estava lá. Jesus passa e vê aquele indivíduo lá e pergunta: tu quer ser curado? O cara vem com outra conversa, dizendo: não tem quem me leve lá no tanque. Mas tinha um outro, queridos, teve um outro que ele estava lá na porta do templo chamado Formosa, e a Bíblia diz que ele estava lá há 40 anos. 40 anos, França, 40 anos ele estava lá. Talvez a igreja toda caia fora, o cara disse: rapaz, não dá para mim não, é muito tempo. Talvez o caboclo pule e saia maluco de que isso não dá para mim. 40 anos não dá para mim. Por que nós estamos falando isso, queridos? Porque aquele outdoor que eu bato naquele outdoor muito, queridos, que está escrito: pare de sofrer. Aquilo ali é só na cabeça do cara que escreveu. Pare de sofrer. E o camarada, ele jura que vai parar mesmo de sofrer. Ele vai ali acreditando que ele vai parar de sofrer. E a gente se depara com muitos desses cidadãos, como diz o Menezes. Eles estão ali frustrados. Não, pastor, eu fui enganado. Me falaram que era isso e não era isso. Eu passei tantos anos, não deu em nada. Eu vim fazer uma campanha, pastor. Eu fico pensando nessas pessoas que fazem campanha das 7 semanas de não sei das quantas. Pastor, eu estou na campanha aí dos 360 dias de Gideão. Você nem sabia que Gideão tinha 360 dias, mas para Deus vale, é só 360, é 360, pastor. Feito isso, a coisa acontece. Então cada um, ele determina um prazo, ele coloca um relógio no pulso do Senhor. Ele está aqui, Senhor, um relógio bem grande como esse aqui, ó. Esse aqui vai ficar no seu pulso, e eu vou determinar tantos dias para me ficar curado, para me ficar bom. Se não, aí Deus vai perguntar para ele: se não, o quê? E aí ele não tem resposta, queridos. Ele não tem resposta. Porque o milagre, amados, o milagre, ele vem através da tua fé, pela tua perseverança, querendo Deus agir, como diz Jó. Jó sofreu muito, amados, à espera de um milagre. Jó sofreu muito à espera do milagre. Não era Tom Hanks, era Jó mesmo. E ele diz lá: oxalá que o Senhor me colocasse numa balança, mas uma balança justa e reta. E ele vai conversar com Deus. Ou seja, Deus queira, oxalá é Deus queira. Então o milagre depende da tua fé, da tua perseverança, da vontade do Senhor, e ele vem no tempo do Senhor, queridos. Não é no meu tempo, não é no meu tempo, não é na minha vontade. Eu posso pular, chorar, espernear, não funciona para Deus dessa maneira. Não funciona. O milagre, ele vem no tempo do Senhor. É o Senhor que determina essas coisas, não sou eu. Lucas capítulo 6, versículo 46. O
Senhor vai dizer: por que tu me chamas de Senhor, se tu é contra aquilo que eu designei para a tua vida, se tu não faz a minha vontade? Só é Senhor quando está vindo a vontade, quando está legal. Quando você tem que fazer a vontade de Deus, você não quer. Então não é Senhor, é totem. Totem é aquele talismã, é o boneco, é o controle remoto. A gente precisa aprender, queridos, que quem tem o controle remoto é Deus, não somos nós. Mas os papéis, eles estão invertidos. Nós queremos ter o controle está comigo, eu que determino. Senhor, eu vou fazer 7 dias de Damã, 7 mergulhos, Senhor. Tu pode dar até 300. E é arriscado tu ficar lá no fundo. Eu não sei de onde esses caras tiram isso, rapaz. Já procurei. A campanha da carruagem de Elias, pastor, subindo com fogo. Eu fico imaginando igual aquele Papai Noel levando aquela rena do nariz vermelho. Irmão, não existe isso, irmão. De onde tu tirou isso? Existe, pastor, está lá na Bíblia. E os camaradas, eles são peritos em arranjar um monte de coisa e colocam aí. Mas, amados, o que faz a gente sair dessa é tendo um tempo de qualidade com Deus, é conversando com Deus, batendo um papo com Deus. E você vai passar a conhecer melhor o Deus que você serve, querido. Às vezes a gente quer até conhecer muito a Bíblia. Pastor, eu conheço a Bíblia, mas falta conhecer o Deus da Bíblia. Falta conhecer o Deus da Bíblia, ter intimidade com esse Deus. Não tem, o camarada leu a coisa e parece que fundiu a mente dele. E aí ele se junta com algum outro tipo de heresia, aí você já imagina a viagem que esses caras vão fazer. E a confusão é muito grande. É gente subir no morro de costa, é nego fazendo um monte de presepara, que se a gente for começar a colocar aqui, são milhares. E isso, amados, está no meio da nossa igreja aí, pessoas que estão na igreja há muitos anos. Um dia um pastor me falou uma coisa que eu disse: não, esse cara está com sacanagem. Esse pastor abriu uma igreja num bairro aqui próximo, no Manoa, chamada Igreja do Cuspe Santo do Senhor. Eu disse: esse cara está com brincadeira, não, isso não pode ser verdade. Mas tinha mesmo, queridos. Igreja do Cuspe Santo do Senhor. E sabe, baseado em quê? Nessa passagem aí que Jesus cuspiu na mão e colocou lá no ouvido do camarada, e o camarada ficou curado. Então a gente vai ver essas marmotas aí, queridos. Isso aí não vai ser novidade para a gente, não. Por quê, queridos? Isso é falta de intimidade com Deus, queridos. Camarada com loucura, sabe? Camarada com loucura, achando que, querendo fazer de um ato uma doutrina. Não sei se vocês já viram também uma igreja onde tem uns camaradas aí que eles se vestem com uma bata bem grande, descalço, meu irmão. Sol de lascar e o cara descalço andando por aí, sabe? Por que isso, meu irmão? Isaías, pastor, Isaías andou descalço aí. Mas Isaías também andou nu. Tu não vai tirar a bata? Não, mas aí não, eu posso ser preso. Então fica um negócio meio, né? Não dá para entender. Então, queridos, isso é falta de quê, queridos? Falta de tempo com Deus, de conhecimento. Senhor, abre a minha mente, Senhor. Abre a minha mente para que eu venha entender. Eu não quero mais estar nas mãos de maluco. Já saí de tanto maluco aí, eu quero aprender, Senhor. Abre a minha mente para que eu possa entender. Deixa eu ler aqui a Bíblia. Deixa eu
aprender um pouquinho, Senhor. Me dá essa sabedoria. Faça como Salomão. Salomão pediu sabedoria. Senhor, me dá sabedoria. Eu quero sabedoria para me governar esse povo. Quero sabedoria, Senhor. Me dá sabedoria. Eu não estou mais afim de cair na mão de bandidos, de mercenários, de pessoas que vão me levar para o caminho do mal, Senhor. Eu estou querendo mudar de vida. Eu quero que o Senhor me guie, me dê uma luz, um caminho para mim poder sair dessa. E começa a ler a Bíblia, queridos. Leia a palavra do Senhor e você vai sair dessa. A Bíblia diz: se você conhecer a verdade vai te libertar. Mas a gente precisa querer conhecer. Precisa querer se abraçar com esse Jesus que a gente não conhece. Precisa sair daquele Jesus do quadro, o Jesus louro, e partir para o Jesus que está no teu coração. Aquele Jesus que não tinha formosura, não tinha aparência nenhuma, era um homem comum no meio do povo. É sobre esse Jesus que você precisa conhecer, queridos. Se abraçar com Ele e dizer: Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida. Descansar no Senhor. As pessoas às vezes me perguntam: França, o que eu preciso fazer para que eu seja salvo? Nada, queridos. Simplesmente descansa no Senhor. A Bíblia diz lá no Salmo 37: deleita-te no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Qualquer retoque que eu venha querer fazer nessa obra, vou destruir a obra. Essa obra não aceita retoque, ela é irretocável. Muitas vezes nós queremos dar um retoque. Não, pastor, mas eu acho que eu vou dar um retoque aqui. Se eu colocar esse ponto, vai ficar legal. Não, querido. O caboclo vai se desgraçar todinho, vai se lascar todo. Porque não funciona. A matemática do Senhor não é a nossa matemática. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. O tempo do Senhor não é o nosso tempo. Deus não observa o tempo como nós observamos. As coisas, elas funcionam diferente, queridos. Deus, Ele tem um propósito para cada ser humano que Ele criou. E um carinho todo especial por esse ser humano. Mas precisa que nós coloquemos os nossos corações diante do Senhor para que o Senhor possa fazer essa obra. Porque se eu entrego nas mãos do Senhor os meus caminhos e eu tento fazer a coisa do meu jeito, aí não vai funcionar, queridos. Aí não vai funcionar. Então, parar de orar por uma causa é burrice, queridos. É falta de intimidade com Deus. Você não deve parar de orar. Mas a Bíblia diz que nós devemos orar sem cessar. Orar sem cessar. Porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai realizar esses milagres nas nossas vidas. Não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor vai fazer acontecer o desejo do nosso coração. Precisamos orar, e orar sem cessar, e entregar isso nas mãos do Senhor, e não murmurar. Não adianta entregar também e ficar naquela murmuração. Ah, mas o Senhor só ajuda o fulano, o cicrano, eu não ajudo, eu estou ali naquela luta e tal, Senhor, e fica reclamando. Não vai funcionar, queridos. Davi disse: esperei com paciência pelo Senhor, e Ele inclinou os seus ouvidos para o meu clamor, para a minha oração. Israel passou 400 anos na peia no Egito, queridos. Ainda bem que um homem não vive 400 anos. 400 anos, queridos. Porque precisamos, amados, aprender a confiar no Deus
ao qual nós servimos. Nós dizemos que servimos um Deus bom, justo e fiel e queremos controlar esse Deus. Nós não vamos controlar, porque a Bíblia diz que Deus não divide a glória dele com ninguém. Esqueça que o Senhor não vai dividir a glória dele. Ore e peça do Senhor as suas misericórdias, porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. Então que nós possamos aprender a esperar no tempo do Senhor. Aprender a esperar o tempo do Senhor na nossa vida. Que podemos aprender cada dia mais, ter intimidade com o Senhor, tirar um tempo de qualidade com Ele, e orar sem cessar, e pedir a Deus para que você possa ver o milagre dele acontecendo na sua vida. Talvez um milagre de um ponto de vista diferenciado do que você está esperando, mas ele vai acontecer, queridos. Tenha certeza que a palavra do Senhor ela não volta vazia. Vai acontecer um milagre na sua vida. Ore ao Senhor e peça misericórdia dele para que você possa alcançar em vida esse milagre. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém.